Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um FPR do Senar Bahia. Bom, eu me chamo Cíntia Fernandes Inácio, eu sou engenheira agrônoma formada pela UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, sou natural de Feira de Santana, Bahia, estou em um curso técnico em agropecuária pelo Senar, mestrando em RGV pela UFES e tenho experiência em assistência técnica em olericultura. Aqui eu trouxe o nosso contrato de convivência, certo? Do que podemos e o que não podemos fazer nesses 3 dias de curso. Podemos participar ativamente e tirar dúvidas, respeitar colegas em estrutura, usar materiais com responsabilidade, seguir normas de segurança e cumprir horários de programação. O que não podemos fazer é usar o celular para distrações, faltar ou sair sem justificativas, desrespeitar os colegas ou a estrutura, mexer em equipamentos sem permissão, comer, beber ou fumar em locais inadequados. Vamos tentar seguir à risca o nosso contrato de convivência para a gente ter uma boa relação nesses 3 dias de curso, tá certo? O nosso curso será sobre o manejo sustentável do solo no cultivo de hortaliças. O solo, ele é um recurso fundamental para a produção agrícola, pois é onde as plantas encontram nutrientes, água e suporte para o seu crescimento. A conservação da fertilidade do solo e a redução da erosão são desafios fundamentais para garantir a sustentabilidade do cultivo de hortaliças. No entanto, práticas inadequadas, como o uso excessivo de fertilizantes, a compactação e a erosão, podem comprometer sua estrutura e fertilidade, obviamente, né, afetando a produtividade a longo prazo. Aqui eu trouxe a imagem da composição do solo, em que ele apresenta 25% de água, 25% de ar, 45% de minerais e apenas 5% de matéria orgânica. Neste outro exemplo, eu trouxe uma imagem comparativa do solo compactado e o solo fértil, para que vocês tenham noção desses 2 tipos de condições, né, do solo. Um solo compactado, obviamente, ele vai ter dificuldade de manejo. A planta ela vai ter dificuldade de se desenvolver, porque é um solo que não tem a presença de água, ou se tem em menor quantidade. O ar, ele também tem uma certa dificuldade de preenchimento, porque as partículas estão muito próximas, e, obviamente, o solo ele não consegue aí absorver nutriente, porque ele está muito próximo, né? Ele está muito compactado, ele está muito seco, muito pobre, e automaticamente a planta ela não vai conseguir ter condições disponíveis, né, para se desenvolver. Já em um solo fértil, a textura ela já chama atenção, já é diferente. Já tem a quantidade de água disponível, as partículas elas são mais livres, né? Elas estão mais dispersas, então tem mais quantidade de ar. O solo ele absorve nutrientes com mais facilidade e, obviamente, que a planta ela vai conseguir se desenvolver. Então, o solo saudável, obviamente, ele vai dar um resultado de planta saudável para a gente, tá? Dessa forma, a proposta, né, do nosso curso, o objetivo do nosso curso é mostrar como técnicas sustentáveis, como a rotação de cultura, a adubação verde, a cobertura morta, elas podem ajudar a conservar a fertilidade do solo, melhorar sua estrutura e reduzir os efeitos da erosão. Uma das práticas mais eficazes para a manutenção da fertilidade e estrutura do solo é a rotação de culturas, que consiste na alternância de diferentes espécies vegetais, ou seja, diferentes culturas, em um mesmo local ao longo do tempo. Cada cultura ela possui exigências nutricionais e interações microbiológicas distintas, né, diferentes, o que impacta diretamente na dinâmica dos nutrientes do solo. Um exemplo de rotação de cultura é um plantio ou um cultivo, por exemplo, do feijão, né, pós-feijão, alface e pós-alface cenoura, né, desse ciclo, por exemplo. Algumas plantas, como leguminosas, né, como é o caso do feijão, elas têm a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico do solo por meio da simbiose com bactérias do gênero Rhizóbio, reduzindo a necessidade de fertilizantes nitrogenados. Então, quando a gente planta um feijão, por exemplo, a gente está disponibilizando ali nitrogênio. Então, não tem necessidade da gente comprar ou aplicar a ureia, por exemplo, né, que é um fertilizante químico, porque a gente vai ter a quantidade disponível ali no solo para que a planta ela se desenvolva e também para que o solo ele absorva, né? Já as hortaliças folhosas, como é o caso da alface, o couve, por exemplo, possui alta demanda desse elemento e se beneficia do cultivo prévio de leguminosas. Além disso, hortaliças do tipo raiz, como é o caso da cenoura, da beterraba, elas auxiliam na decomposição do solo,
permitindo a maior infiltração de água e maior desenvolvimento do sistema radicular das culturas subsequentes. Além disso, a rotação de cultura, ela também reduz a incidência de pragas e doenças, uma vez que muitas espécies vegetais, né, possuem patógenos específicos, os quais não encontram hospedeiros adequados quando há diversificação no plantio. Então, por exemplo, quando a gente faz essa rotação, esse ciclo produtivo de cultivo, os patógenos, eles são automaticamente interrompidos de se desenvolver. Então, a rotação, ela também tem esse ponto positivo, né, esse benefício. Além da rotação de cultura, né, outra estratégia fundamental para a conservação da fertilidade do solo é a adubação verde, que consiste no cultivo de plantas específicas com a finalidade de incorporar biomassa ao solo. As espécies utilizadas como adubo verde, geralmente leguminosas, né, como é o caso do feijão de porco, da crotalária, elas promovem um aumento do teor de matéria orgânica, melhora a estrutura física do solo e disponibiliza de forma gradual nutrientes. O processo da adubação verde ocorre por meio da decomposição da biomassa vegetal, que libera compostos orgânicos e minerais, além de estimular a atividade microbiana benéfica. A adubação verde, ela também é uma ferramenta eficaz no controle da erosão, pois suas raízes promovem a maior sustentabilidade, né, mais estabilidade do solo, reduzindo a perda de partículas finas por ação da chuva e do vento. Um exemplo é esse cultivo, né, essa produção orgânica de alface americana e repolho, que aí, nesse caso, foi introduzido o feijão de porco, para estar beneficiando o desenvolvimento das olerícolas e também a absorção de nutrientes do solo. Outra prática indispensável no manejo sustentável do solo do cultivo de hortaliças é a cobertura morta, que consiste na adição de resíduos vegetais sobre a superfície do solo. A palhada, formada por materiais como restos de culturas, capim seco e cascas de vegetais, atua como uma barreira protetora, reduzindo a evaporação da umidade e minimizando os impactos das gotas de chuvas, por exemplo, que podem degradar as partículas do solo. Além disso, a cobertura morta ela mantém a temperatura, né, estável do solo, evitando variações bruscas que poderiam afetar a microbiota benéfica e o desenvolvimento radicular das plantas. A decomposição desses resíduos também contribui para o aumento do teor de matéria orgânica e para a liberação gradual de nutrientes essenciais, promovendo um ciclo natural de fertilidade sem a necessidade de insumos sintéticos. Então, no caso da cobertura morta, ela tem várias funções, né? Ela é muito benéfica para o solo. Ela vai estar protegendo o solo da chuva, por exemplo, né? Das gotas de chuva. Ela vai estar protegendo o sistema radicular das plantas e vai estar disponibilizando de forma gradual os nutrientes para o solo, para que a gente não precise estar aplicando, por exemplo, fertilizante químico no solo, para estar ali equilibrando o equilíbrio, né? Dando um equilíbrio nutricional para o solo. Eu trouxe dois exemplos, que é a cobertura morta em plantio de alface, é muito utilizado em plantio de alface, e essa cobertura ela pode ser realizada proveniente de ervas daninhas, né? Porque quando a gente planta qualquer tipo de olerícola, automaticamente vai estar surgindo e vai estar se desenvolvendo ervas daninhas. Então, a cobertura morta ela pode ser resultado de um acúmulo ou de uma certa quantidade de ervas daninhas que a gente coloca para secar, né? A gente espera ela disponibilizar todos os nutrientes para o solo e, após isso, fazemos toda essa distribuição ao redor do sistema radicular, na leira, no canteiro, a forma como vocês entenderem, né? Esse tipo de estrutura para ser realizado o plantio do alface. Aqui do lado direito, por exemplo, a gente tem a adição da palhada e restos vegetais protegendo o solo contra a erosão. A gente também pode estar fazendo esse tipo de prática no solo, separar uma determinada área e vir colocando, né, adicionando a cobertura morta para que proteja o solo, evitando aí, por exemplo, a erosão. A combinação dessas três práticas, né, a rotação de cultura, a adubação verde e a cobertura morta, elas trazem benefícios, né, para o solo. O primeiro deles é porque permite um uso mais racional do solo, diminuindo a dependência de fertilizantes químicos e insumos externos. Essas práticas sustentáveis,
elas são fundamentais para manter a biodiversidade do solo, preservando os organismos benéficos que restauram para o equilíbrio ecológico do sistema, e elas apenas não garantem a longevidade da produção de hortaliças, mas também promovem a segurança alimentar e a conservação ambiental. Dessa forma, a adoção dessas estratégias é fundamental para a construção de um sistema agrícola mais sustentável, essencial, capaz de atender à demanda crescente por alimentos de forma responsável e consciente. Como produtores e estudantes, devemos sempre buscar alternativas que promovam a saúde do solo e, consequentemente, a qualidade dos alimentos que produzimos. Então, pessoal, muito obrigada. Esse foi o nosso FPR. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu vou estar esclarecendo através do meu e-mail e do meu número. Esse número é do WhatsApp, tá? Podem estar entrando em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Aqui são as referências que eu utilizei para preparar o nosso curso e eu deixo aqui o meu muito obrigada.